Vocês comentaram sobre. Aí eu já tenho uma pergunta aqui, mas quero fazer um parênteses. Vocês falaram sobre as pregações seriam somente em torno do Evangelho. Nós temos alguns grupos, pseudos cristãos, que dizem que o Evangelho só. Cristo é só no Evangelho, porque o Apocalipse ele não entra porque entra o julgamento, né? Como vocês falaram. E a Bíblia é um todo, né? É Gênesis, Salmos, Neemias e Apocalipse. Mateus, João, Marcos, Atos. Então, é um pacote, como o pastor falou, que é como um todo. Mas assim, pregar sobre o Apocalipse não é muito atrativo. Não chama atenção. Será esse um dos motivos, por exemplo? Olha, eu já discordo aí que o livro do Apocalipse não chama atenção. Na verdade, eu acredito que ele chama muito atenção. Quando a gente escolhe um sermão e faz um cartaz eletrônico, um folheto eletrônico, um folder, ele joga nas redes sociais, o tema da pregação, né, eu acho que isso impacta muito aqueles que têm essa curiosidade de aprender sobre o livro. É claro que essa curiosidade... boa parte dos que desejam aprender são crentes, são pessoas que conhecem a Deus. Claro que algumas pessoas que ainda não conhecem, tocadas por Deus, desperta esse desejo, né? E aí é o agir de Deus em tocar o coração daquele que está morto no seu delito e pecado, Efésios 2:1. Então eu vejo que o livro de Apocalipse desperta sim essa curiosidade, né? Então eu acho que ele não é um livro que deve ser deixado de lado, ou que não é digno de aceitação, ou que as pessoas não usam, ou não é frequentemente pregado. Eu acredito que ele é pregado sim, com frequência. A gente vê na internet várias pregações e várias exposições sobre o livro de Apocalipse. Nós tivemos um estudo sobre Apocalipse, isso na nossa realidade, né? Pode ser que em outra igreja, outra denominação, seja uma outra realidade. Mas pelo menos na nossa realidade é algo que faz parte do nosso cardápio, né, como palavra de Deus, porque a gente não pode deixar, né, de lado isso, porque faz parte da palavra. Como a pergunta, né, por que é pouco pregado? Eu acho que não, acho que faz parte do cardápio, no momento certo, segundo a direção do Espírito, vai ser apresentado para alimentar a igreja, né, segundo a palavra, e acho que é um livro que desperta, sim, essa curiosidade, esse anseio de saber, porque, venha comigo, todo ser humano tem uma curiosidade no seu coração de saber o futuro. Todo ser humano. Muitas pessoas aí perguntam cartomante, vai em muitas igrejas e essas profetadas de profeta daqui, que te digo daqui de lá, e esse desejo e esse almejo de querer saber as coisas que estão por vir. Sim. E aí quando você fala de Apocalipse, desperta esse desejo, essa curiosidade das pessoas que desejam saber sobre o que vai acontecer, sobre as coisas futuras, e desperta um interesse justamente por causa disso. Agora, só para fechar um parênteses aqui, eu acredito, né, como pastor Batista, acredito que a única revelação digna de confiança está somente na palavra de Deus, né? Então, o papel do pastor é mostrar o texto, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ponto. Na minha concepção, eis que te digo, além do texto, não é digno de aceitação. Então, acho que apresentar isso para a igreja, alimentar isso à igreja, e acho que essa curiosidade da igreja é boa porque desperta um certo interesse em ouvir o sermão, aprender o sermão, fazer as anotações e se aprofundar no estudo, é muito digno e válido para que essa igreja, esses membros possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas você acha assim, não sei trazer uma discussão, a discussão aqui, vocês acham que também tem a ver com o estilo de pregação brasileira? Porque a pregação expositiva é algo que eu conheci, me apaixonei, acho que todo mundo deveria, né? Acho que é legal, acho que é fantástico, na verdade. Mas a verdade é que a cultura brasileira é a pregação tópica, né? Acho que ninguém vai discordar aqui que a cultura brasileira, se você frequentar a maioria das igrejas, é uma pregação tópica. O cara escolhe 3, 4 pontos lá e você levar pontos para o Apocalipse é mais complicado. As cartas ali para as igrejas, beleza, mas é muito mais difícil, né? Sim. Então, tem também a questão da zona de conforto do pregador, né? Então, acaba, aí dá o preparo dele, né? Isso, mas acaba sendo também esse
essa dificuldade, entre aspas, aqui, eu nem acho que seja de verdade, eu não acho que Apocalipse não é pregado, mas talvez a gente não veja tanto. E uma outra questão também, né? É um livro da Bíblia, né? Você tem todos os outros mais para 65. pregar. Mas Então, assim, é óbvio que, tipo assim, então os caras pregam muito em quê? Pregam muito em 1 João, pregam muito em Gênesis, pregam muito em Salmos. Não. É que você vai ter uma concorrência natural, né? Imagina se você tiver só Apocalipse. Não. Então você acaba tendo outras coisas para pesar. Então eu acho que é muito mais a própria concorrência do livro, né? Essa questão da pregação tópica, eu acho que influencia também em um certo grau, mas a concorrência da Bíblia com a Bíblia, no sentido de preparar o sermão e tal, ela vai ser... Porque, bem, na verdade, Apocalipse ele trata de 2 temas ali, que são mais... que você consegue, que são mais... Ele tem um foco específico, né? O resto da Bíblia não, ela vai tratar sobre todas as outras coisas, né, com relação à salvação. E quando a gente vai falar sobre o fim também, a gente olha para Mateus 24, o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, 25, isso daí é como diz o princípio básico da hermenêutica, né? Quando você não entende um texto muito claro, você vai para outro que fala sobre o mesmo assunto para ter uma compreensão mais ampla sobre aquilo. É o princípio básico, a Bíblia interpreta a Bíblia, né? Então você olha para Mateus 24, você olha lá para 1 Tessalonicenses 4, aí você vai olhando ali todas as cartas paulinas que apontam para o fim, depois você olha para o Apocalipse e a cereja do bolo, que vai ali no caso, né, a finalizar a revelação final das últimas coisas ali. Feito o estudo da Bíblia por completo, a gente conseguirá então entender o destino do povo de Deus aqui na Terra e após a vida nesta Terra, né? E muitos símbolos do livro de Apocalipse são biblicamente entendidos quando recorremos a Daniel, a outros livros, Ezequiel, tanto que Apocalipse, né, como estamos falando de Apocalipse, o livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, teologicamente conhecido, né, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas só um instante que eu quero só fazer 2 observações sobre a sua pergunta. Na verdade, toda a Bíblia deve apontar Cristo. Todo sermão deve apontar Cristo. Sim. Mesmo falando acerca das coisas do fim, sobre Apocalipse, propriamente dito, mas tem que ser uma mensagem cristocêntrica. A Bíblia é cristocêntrica. Tá? Né? Se não estiver desse jeito, tá errado. Então, alto lá, vamos rever alguns conceitos aí, alguns princípios que tá fora. Tá? O pastor Guilherme, ele, como um bom pastor batista, ele já falou sobre as revelações fora da palavra de Deus, né? Eu já estou numa outra pegada, uma outra proposta. É óbvio que se estiver fora da palavra, do teor da palavra, enfim, anátema, sai fora. Mas eu creio em palavras proféticas, sabe? Então é até um tema interessante para se discutir. Perfeito. Boa. Mas, claro que tem todo um zelo, todo um cuidado e base bíblica. Sim. Não é bagunçado. Mas eu quero aqui só pegar mais um ganchinho aqui no que o pastor André falou. A questão, voltando um pouquinho lá, não voltando necessariamente na primeira pergunta, mas assim, o pastor André falou da concorrência da Bíblia com a Bíblia. Sim. Certo? Não existe a concorrência da igreja com a igreja e pastor com o pastor? Por exemplo, eu estou na igreja, a minha igreja, um exemplo, eu estou num quarteirão, a minha igreja está no meio e tem mais uma outra igreja lá, uma outra igreja irmã. Se eu pregar muito sobre Apocalipse, as minhas ovelhas vão para o lado. Será que, às vezes, a dificuldade de você trazer o Apocalipse, uma pregação do Apocalipse, não traz aquele desconforto para a ovelha que ela fala assim, o pastor está falando muito sobre exortação, sobre santificação, porque alguns livros eles são práticos nas pregações do Apocalipse. Apocalipse 21, Apocalipse 19, as cartas às igrejas. Se a gente parar para olhar os sermões num culto à noite, mais ou menos é isso. Mas é onde eu quero chegar. Será que a gente
Será que às vezes um pastor não fica meio com receio de falar muito do Apocalipse à noite e de repente a ovelha escapar? Posso falar por mim? Sim. Cara, se o cara, olha, pastor, Se você tá com tá medo pregando, disso, irmão, pelo amor de Deus. né? Nem crente você é, né?